E no próximo domingo, dia 21 de março, considerado o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, será realizado o quarto Simpósio de Arte Afro-Brasileira da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. O evento vai discutir qual a importância das políticas de ações afirmativas no campo da arte afro-brasileira. Para saber mais sobre este assunto, recebemos e nos conectamos a partir de agora com a professora da UFSCar, Lúcia Lombardi. Seja muito bem-vinda, Lúcia. Obrigada pelo convite. Professora, conte um pouco sobre o evento, como é que ele vai funcionar, explique um pouco como que o nosso público aqui pode se interessar e participar. Bom, esse evento agora, durante a pandemia, nós sempre realizamos os eventos presenciais no campus, no auditório, porém, durante a pandemia, nós estamos fazendo esforços de não parar de oferecer para a comunidade todas as coisas que a gente costuma ofertar para acolher tanto a comunidade interna de estudantes como pessoas interessadas da comunidade externa. Então, a gente vai realizar dessa vez o simpósio, transmitindo tanto pelo YouTube como pelo Facebook, de um dos grupos de pesquisa da UFSCar, que é o GIAP. E nós vamos ter, nessa ocasião, 4 pessoas convidadas, que são 2 professoras e 2 artistas. E, professor... Vai ser domingo, dia 21, às 15 horas. E aí, essa transmissão é pelo YouTube, do grupo de estudos? Pelo YouTube do GIAP, que é o grupo de pesquisa sobre infância, arte, práticas educativas e psicossociais. E aí eu queria começar fazendo a pergunta, aproveitando o debate, aproveitando a pergunta do evento. Qual a importância das políticas das ações afirmativas para esse trabalho de ruptura de desigualdade, de neutralidade, vamos dizer assim, de aumentar as oportunidades de grupos que muitas vezes não têm a mesma oportunidade que outros grupos? Esse ano foi um desafio para a gente pensar em lançar esse tema, porque nosso simpósio é um simpósio de arte. Eu sou uma professora de teatro, então a gente, em primeiro lugar, procura lidar com em favorecer a aplicação daquelas leis do Brasil que nós temos, de 10.639, que é a lei de 2003, depois a lei de 2008, que falam sobre a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira e indígena nas escolas. Mas nós pensamos, que passados 10 anos das políticas de ações afirmativas no Brasil, seria uma ação que também poderia ser muito interessante de combate ao racismo, que nós abordássemos esse tema das ações afirmativas, que são políticas públicas que são focalizadas para tentar diminuir a desigualdade que existe entre determinados grupos na sociedade. Então, uma das maneiras da gente educar contra o racismo, de podermos realizar uma pedagogia antirracista, é também o estudo das artes que são de origem africana e das artes dos artistas negros e negras brasileiros. E essa política de ações afirmativas, ela muitas vezes ajudou e continua ajudando estudantes negras, por exemplo, que é o caso de nossos convidados artistas da mesa desse próximo domingo, a ingressarem na universidade, a poderem estudar, a poderem realizar seus projetos por meio de diversos tipos de ajudas que as ações afirmativas trazem, como, por exemplo, bolsas, auxílios e reserva de vaga. Professora, então, os nossos convidados vão falar sobre isso. Pois é, e aí eu pergunto o seguinte, quando a gente fala de políticas afirmativas, se torna um assunto complexo diante da complexidade. Vou reutilizar essa palavra do momento de discutir esses processos. Para que áreas o simpósio vai e que áreas a gente, no Brasil, tem andado mais e andado menos nesse processo de igualdade?
Olha só, a primeira pessoa que vai falar na tarde do domingo vai falar justamente sobre isso. Ela é uma grande especialista nesse campo. É a professora Rosana Monteiro, que é professora de Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal de São Carlos, e vai falar justamente sobre... Ela vai dar, para quem não conhece, inclusive, explicações gerais sobre o que são as ações afirmativas, qual a história das ações afirmativas na universidade e como essas ações podem contribuir contra a desigualdade racial, né? Então, ela também vai entrar, para além desse debate acirrado de pessoas que são a favor ou contra, que eu acho que talvez você esteja também mencionando isso quando fala da complexidade do tema, né? É um tema bastante difícil, que gera também essas polaridades que no nosso país, infelizmente, se tornou um problema da pessoa ser de um lado ou de outro e não pensar nos meandros e nas outras possibilidades. A professora vai abordar essa questão e trazendo, sim, quando essa aprovação dessa política acontece, quais são os ganhos, quais são os desafios, se estamos enfrentando retrocessos, ameaças, perdas de direitos, que são justamente as questões que você colocou. Então, dentro, né, você perguntou como que o evento vai abordar, esse aqui começou um temporal, não sei se está atrapalhando vocês, espero que não. Assim, a gente percebeu o tamanho do trovão que chegou aí próximo, né? Em tempos de pandemia, a gente trabalhando dentro de casa, a gente procura os melhores lugares para atender as aulas, as reuniões, né? Então, peço desculpa, a chuva eu não consigo controlar. Não, mas a gente não precisa então, controlar, viu, professora? Tá a gente deixa e segue. Obrigada. Que bom, obrigada. Então, veja só para complementar, né, a resposta à sua questão, o Congresso é de arte. Esse ano, a gente sempre traz artistas de artes visuais, da dança de origem africana, dança afro. Esse ano teremos 2 pessoas do teatro negro, da performance negra, que também é um tema muito especial, mas nós resolvemos enfrentar esse desafio de misturar esse ensino, esse aprendizado da arte com a discussão sobre as ações afirmativas. E a segunda professora que falará na mesa, que é a professora Débora Rosa, é professora de arte da rede municipal de uma cidade que é Peruíbe, no estado de São Paulo, e ela também vai falar, apesar dela aproximar muito de como trabalhar com as crianças essa temática na escola, ela também vai falar sobre a importância das ações afirmativas, até porque ela própria também pôde avançar na história, tecendo suas produções, seu trabalho como artista, como professora de arte, por meio dessas políticas. E aí era um ponto que eu ia perguntar, porque me chamou a atenção, que desde o início você comentou que é um grupo de estudos de arte, é um simpósio de arte, mas lá no finalzinho do grupo está lá, pedagógico, né, da parte de educação. Como é que a gente hoje pode debater com crianças? Existe um cuidado? Existe um limite? Como se conversa sobre isso com crianças hoje? Existe cuidado, existe limite, sim. Quando a gente trabalha, esse grupo sim é de arte e infâncias, porque a gente pensa justamente como são as melhores formas de realizar um trabalho com as linguagens artísticas com as crianças na escola, né? Desde o segmento de creche, pré-escola, anos iniciais, em todos os segmentos escolares, né? E essa temática racial, ela precisa sim estar presente nas práticas pedagógicas, até porque a temática racial ela já está presente no berçário, na creche, porque pessoas de todas as etnias fazem parte na escola, tanto os próprios bebês, as crianças pequenas, como as professoras e demais funcionários. Só que sim, existe um cuidado de como você vai trabalhar com crianças, né, que foi, acho que, sua pergunta mais específica, porque na educação infantil, por exemplo, não se trabalha uma temática racial dando aula teórica, né? Os aprendizados da criança são por meio do brincar.
Então, aí as principais maneiras de levar, e nesse sentido a gente tem essa discussão dentro do grupo de pesquisa de uma maneira muito intensa, e também no simpósio, a cada ano a gente enfatiza um pouco mais uma coisa ou outra, mas está sempre presente, esse ano estará também, que para trabalhar essa temática com criança a gente usa contos, contação de história, fazemos produção de arte, apreciação de arte, mas sempre com as professoras e professores de educação infantil cuidando das escolhas do material, né? Das materialidades. Qual arte será mostrada para as crianças para ser apreciada, que materialidades vão ser utilizadas para fazer, para produzir, e estudar sempre por meio do lúdico, né? Na infância é assim que se faz e com essa temática não é diferente. Pensando pelo olhar da arte e o momento que nós estamos vivendo hoje, né, em virtude da pandemia, a arte foi um dos setores mais impactados, né, pela exposição, pela divulgação, porque ele, de uma certa maneira, esse setor ele precisa da aglomeração, ele precisa, né, de uma maior quantidade de pessoas, e a gente viveu um período de lives, e isso parece que já perdeu o seu fôlego, vamos dizer assim, já é um formato que, não que exauriu, mas que ele já tem o seu excesso e as pessoas já estão buscando outras alternativas e estão buscando outras opções. Né? No início da pandemia era live o tempo inteiro, todo mundo assistindo, hoje você já não vê aquela empolgação, vai ter live no final de semana, vai ter... Não tem. Que antes da gente voltar para o tema do simpósio, como especialista da área, você percebe como nós vamos perceber a arte, vamos perceber os eventos culturais nesse pós-pandemia, hein, professora? Nossa, essa questão é tão importante também, né, de todas que você fez, que eu estou achando muito interessante essa nossa conversa. Quando iniciou a pandemia, e eu sou dentro das artes, que como a gente sabe são muitas, né, música, dança, artes visuais, eu sou do teatro, minha formação inicial sempre foi, eu fui atriz, sou professora de teatro, e todos nós pensávamos que o povo do teatro, por exemplo, que diferentemente das artes visuais, que pode parecer mais fácil o trabalho assim, à distância, de modo virtual, que as pessoas ficariam completamente sem ação. Entretanto, apesar disso que você disse, as pessoas já estarem muito cansadas e também muito desanimadas e passando por muita dificuldade, o que eu tenho observado nos artistas de todos os estados brasileiros, inclusive, foi, até porque com a pandemia e essa obrigatoriedade que a gente teve de aprender a usar os recursos de se comunicar à distância, eu me comunico com muitos artistas do Brasil todo e as pessoas não estão paradas, né? Então, muita coisa mudou, muita coisa deverá continuar diferente após a pandemia, que é uma parte da sua questão, né? Será que o teatro vai voltar a ser só como ele era antes? Ou todos esses esforços que os artistas estão fazendo de hibridizar, de utilizar outras linguagens, de gravar um pedaço ao vivo, outro pedaço grava e aí exibe. Enfim, a gente, na verdade, ainda não sabe. O que eu tenho observado nos grupos de estudo, dos coletivos de artistas, é todo mundo o tempo inteiro tentando descobrir formas de continuar a fazer a arte chegar para as pessoas. Ninguém sabe quanto tempo dura essa pandemia, porque, na verdade, todo mundo achava que a quarentena era de 40 dias, né? E a gente ainda não sabe quanto tempo tem pela frente, mas eu concordo com você que a gente está muito cansado de live, de estar à distância. Só que, por enquanto, é a nossa única opção, inclusive como professora, única opção para dar aula. E a gente prefere encontrar dessa forma do que isolar completamente, né? Ainda mais a gente que é professora sabe que se você perder completamente o contato com as crianças, adolescentes e jovens, pode ser pior. Então, a gente vai caminhando com essas ferramentas que temos até que possamos voltar, de fato,
presencial com nossa arte, com a educação, né? Não, com certeza, o momento hoje, nós só temos uma opção, que é ficar em casa, né? Que é se cuidar. É mais a curiosidade do que está sendo pensado, né? Para a gente poder enxergar um sentido nesse movimento de pós, a todo mundo vacinado, o mercado, a economia podendo ser reaquecida e ser retomada, as atividades, a gente tentando voltar a um novo ritmo. E o que vai ser isso, né? Era mais a curiosidade de pensar o que é esse pós-pandemia mesmo, o que é esse momento pós para os eventos culturais, que a gente tem registrado muitos aqui. E talvez você está no interior de São Paulo, então talvez nós, como uma emissora e um sistema de rádio, televisão e de internet que está no estado de Goiás, né, talvez não teria tanto sentido a gente estar abrindo espaço para um tema tão importante, mas um evento que seria presencial e que nós não teríamos acesso. E agora com a internet isso também se potencializa, né? Então a gente também, a live em si, ela tem esse movimento de dar acesso, de dar amplitude, mas a gente também reconhece que esse hibridismo, né? Até esses dias a gente fez uma transmissão falando sobre o ensino remoto híbrido, né? E as dificuldades, e o nosso mundo vai ser cada vez mais híbrido, isso não tem como a gente negar, né, professora? Para a gente ir encerrando... Não, pode falar. Não, eu só ia concordar e dizer que essa discussão tem aparecido muito nos grupos de atores, atrizes, diretores de teatro. Voltar igual realmente não deve voltar, porque nós também aprendemos muita coisa com a pandemia. Então, eu estou de acordo com você que tem muita coisa que poderá ser feita continuando a usar esses aprendizados que a gente adquiriu agora. E o setor da cultura, né, da arte, foi um setor muito impactado e não teve tanto auxílio, né, tanto apoio, não teve um suporte. Então, a gente torce que volte o mais rápido possível, que esse momento seja um movimento e esse movimento de muita criatividade para a gente poder entender, para a gente poder interpretar um pouco do que a gente aprendeu e a gente poder dar sentido, né, para tudo que a gente está vivendo, e a arte nos ajuda muito a fazer isso. E aí, para encerrar, professora, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da arte nesse papel das políticas afirmativas. A gente sabe que o movimento cultural um movimento cultural sempre reforça e dá oportunidade, dá vez, voz e valor a vários discursos, né? Independente de qual você aceite ou não. Então, assim, a diversidade está dentro da área cultural. Então, o quanto ela é importante como um espaço importante para debater, discutir e dar visibilidade a esse tipo de tema. Olha, aqui, como eu falei, não é chuva, é temporal. A gente está há meses sem cair uma água agora. Então, o comecinho da sua pergunta eu perdi, mas acho que você perguntou a importância da arte para esse campo das ações afirmativas. Tá bom, que bom. Eu acho que a importância da arte para esse tema é muito grande. Por quê? Já basta de discriminação, de preconceito. Nós queremos muito, quando eu digo nós, eu acho que é a maioria das pessoas, nós queremos muito viver num mundo mais humano, né? E a arte, ela tem uma contribuição muito grande para tirar a pessoa do mesmo lugar, da mesma forma de raciocinar. Esse é um dos objetivos da arte, um certo deslocamento da forma de pensar, de deixar de pensar de modo habitual, comum, ou apenas com uma lógica racional, e ir para uma outra coisa que a gente chama de lógica artística. Então, esse deslocamento para que a gente saia um pouco dessas naturalizações
né? Porque o racismo estrutural, por exemplo, é aquela maneira mais branda e por muitas vezes imperceptível de racismo que está escondida num conjunto de práticas, de hábitos, de situações que as pessoas têm como se fossem natural. A arte vem para desnaturalizar, para chamar atenção, para colocar foco, para sensibilizar sobre essas coisas. Então, eu particularmente acredito demais na arte como uma forma de despertar para que a gente possa pensar sobre aspectos que são tão importantes para que nós sejamos pessoas menos desumanas, humanos menos desumanos. Isso é muito bom. Professora, muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade, boa sorte aí no simpósio. Espero que o público goiano, goianiense, aparecidense possa estar em peso participando aí com vocês. Que bom, muito obrigada. Espero o pessoal de Goiânia. Muito obrigada pela chance desse bate-papo tão bom sobre esse tema e desejo muito sucesso a vocês. Professor, agora, durante a entrevista, a gente ouviu o temporal o tempo inteiro. Você está no celular ou no notebook? Não, eu estou no notebook. Você consegue virar para a gente ver o temporal? Sério mesmo? Vocês vão ver então, olha aqui. Vamos acompanhar então, vamos... Deu para ver? Não, tá... Aqui são prédios, eu não sei se dá para ver, eu moro no meio de uma paisagem que não mostra muito. Só algumas nuvens, dá para ver que as nuvens estão baixas. Dá para ver que as nuvens estão baixas. Nossa, mas aqui tá. Muito obrigado, professora. Obrigada, boa tarde. Tchau. Conversamos com a professora Lúcia Lombardi, ela que é professora da Universidade Federal de São Carlos, e o nosso tema de hoje é o simpósio de arte afro-brasileira discutindo políticas afirmativas.